Congresso Nacional aprova a criação de 231 cargos e funções para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. Deputados discutem proposta que condiciona patrocínio de bancos públicos a clubes que adotem medidas de combate à violência sexual. E esta edição destaca também: projeto em análise na Câmara quer acabar com o ensino à distância de ciências da saúde, como enfermagem e fisioterapia. Na segunda reportagem especial sobre drones, você vai ver como essas aeronaves não tripuladas estão ajudando no combate à criminalidade. Olá, em Brasília, 1h31. O Jornal da Câmara começa agora. O Congresso aprovou nesta terça-feira a criação de 231 cargos e funções para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro. Parte deles para estruturar o Gabinete da Intervenção Federal. Nós vamos direto ao Salão Verde aqui da Câmara, onde fala a repórter Aline Machado ao vivo, que acompanhou as votações no plenário. Aline, boa noite. Na Câmara, o que foi votado hoje? Boa noite, Keila. Boa noite a todos. Então, antes dessa proposta, que a gente vai ver mais tarde, ainda neste jornal, a gente acabou de assistir à tentativa de votação do mérito da medida provisória de número 811. Essa medida provisória, ela autoriza a PPSA, a empresa pública criada em 2017 por uma lei, a Pré-Sal Petróleo SA, a vender o petróleo do pré-sal diretamente, não como intermediária. Já foi feito, então, uma venda direta em março, já sob a vigência dessa medida provisória, foram vendidos 500 mil barris de petróleo pela PPSA à Petrobras. Por que essa medida provisória é importante? Porque o governo quer garantir o leilão que deve acontecer, está marcado para o final desse mês, no último dia do mês, na B3, que é a antiga Bovespa. E o governo pretende arrecadar com esse leilão R$ 1 bilhão com a venda do petróleo. Bom, foram apresentados 8 destaques a essa medida provisória pela oposição. Os destaques, basicamente, eles querem reverter, voltar atrás no texto, dizendo que o petróleo não poderia ser vendido diretamente por essa empresa pública. Os destaques também querem fazer com que, se fosse vendido diretamente, que fosse vendido através da modalidade leilão, para garantir que o preço seria acima da referência e não abaixo da referência. É uma referência que é preconizada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Agora há pouco, no finalzinho da sessão, nós assistimos a um ensaio, uma tentativa de discussão de um projeto de lei complementar do Senado. Esse projeto de lei trata da criação de novos municípios, mas não houve acordo e tanto o mérito da medida provisória que eu expliquei agora, a MP 811, quanto o projeto de lei complementar, a discussão e votação ficaram para amanhã, junto com outro projeto de lei complementar, que é o cadastro positivo. Ficaram faltando os destaques ao texto principal do cadastro positivo. Você acompanha agora uma reportagem sobre a sessão que veio antes dessa que eu expliquei agora, que é a sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores analisaram o veto parcial feito pelo governo em projeto que trata da recuperação de dependentes químicos. O ponto destacado para a votação em separado impedia instituições filantrópicas que tratam esses dependentes de terem contratos com órgãos do Sistema Nacional de Políticas Públicas contra Drogas. Diante da reação negativa do plenário, o governo propôs um acordo, mas o veto acabou mantido por falta de votos suficientes. O que nós aprovamos aqui recentemente foi o direito à condição de filantropia para essas entidades, as comunidades terapêuticas, as entidades que tratam e recuperam vidas. Agora, foi infelizmente vetado. Não é que o governo seja contra a matéria, o governo é a favor. O veto que ocupa do governo por conta de uma inconstitucionalidade, de um vício em constitucionalidade. Exatamente por isso,
né, o que nós fizemos aqui, propusemos de acordo, é que nós possamos manter o veto no compromisso que o governo assumiu, o presidente Michel Temer, inclusive com o deputado Osmar Terra, de que nós vamos receber um texto proposto pela comunidade terapêutica e pelos parlamentares que discutem a matéria, que na semana seguinte nós vamos encaminhar já uma medida provisória, sem os vícios de inconstitucionalidade, com a designação de relatoria de presidente, logicamente, não é, que possa atender indicações desse agrupamento. Também foi analisado o projeto que trata da criação de cargos para a intervenção federal no sistema de segurança do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada. Foi feito criados cargos sem ter autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias remete esse tema para a LUA, para o orçamento. E o governo deveria ter, no anexo 5º, apresentado os dados para poder fazer essa locação de cargos. E não fez. Bom, se ele não fez, ele cometeu um crime. A medida provisória 826 condicionou a criação e o provimento à alteração da LUA e da LDO. Enquanto, portanto, senhor presidente, não for aprovado, a criação, não estão criados e nem providos cargos. Essa abertura para a criação de 231 novos cargos, e a gente não está falando apenas nos 67, que por si só já não se justificariam, uma vez que a intervenção no Rio de Janeiro tem se demonstrado um verdadeiro fracasso. Então, no ambiente de crise econômica, criar a bel prazer do governo federal 231 cargos, dos quais sabemos o destino de apenas 67, não deixa de ser um ato de irresponsabilidade. O governo federal teve uma atitude de coragem determinando essa intervenção. Agora é preciso dar uma estrutura, e essa estrutura só através do projeto que vai liberar a LDO e também alterar a LDO e também a criação dos cargos que vão dar a estrutura. Ainda na sessão do Congresso, um grupo de deputados da bancada de Minas Gerais fez um protesto cobrando a liberação de recursos para o Estado. Entre os líderes, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB, primeiro vice-presidente da mesa da Câmara. A bancada mineira reunida agora decidiu por unanimidade, a gente vai votar contra, eu pediria à bancada mineira para votar contra, de agora em diante, até o governo cumprir com Minas Gerais o que o governo não tem cumprido. Governo tem que ter palavra. Governo sem palavra é governo falido. O dia 15 de maio marca a mobilização nacional dos emancipalistas pela aprovação do projeto de lei que prevê plebiscito e estudos de viabilidade para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Caravanas de apoiadores de vários estados do Brasil vieram à Câmara nesta terça-feira para o encontro no auditório Nereu Ramos. Gente de todos os cantos do Brasil reunidas no auditório Nereu Ramos, na Câmara, com um objetivo. Nós vivemos uma situação meio absurda. A União pode criar Estado, o município pode criar distrito, mas o Estado não pode criar município. Então essa é a razão maior da nossa luta. Nós estamos aqui para cobrar realmente a votação dessa matéria que nos interessa de fato. Esse projeto de lei complementar é o 137 de 2015, que devolve para os estados a prerrogativa de criar novas cidades e estabelece alguns critérios para isso. O processo de emancipação deve começar com um requerimento à Assembleia Legislativa do Estado. Esse documento deve estar assinado por 20% dos eleitores da região em caso de criação ou desmembramento de município. Já em caso de fusão ou incorporação de municípios, o requerimento terá que ser subscrito por 3% dos eleitores dos municípios envolvidos. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, a população da cidade que foi desmembrada e a da nova tem que ter, no mínimo, 6 mil habitantes. No Nordeste, esse número sobe para 12 mil habitantes em cada uma das cidades. Já no Sul e no Sudeste, a exigência é de 20 mil pessoas, no mínimo. O distrito de Coraci, no município de Belém do Pará, que tem 400 mil habitantes e é distrito. E nós temos um distrito de Castelo dos Sonhos, lá em Altamira,
que está distante do município 1.100 quilômetros, tá? Então, para você ver uma distância dessa, onde tudo que ele precisa fazer, ele tem que recorrer ao estado do Mato Grosso, é uma situação insustentável. Mas quem é contra a proposta também apresenta argumentos. E o principal é o aumento das despesas públicas. Deputados e representantes dos movimentos emancipalistas rebatem. Isso não é verdade, isso é mentira. Mentira. Nós só queremos redividir o que já tem. Tem muita gente que vende a ideia que emancipar é criar cargos públicos, que é gastar dinheiro público sem necessidade. Não é verdade. Não é verdade. Você pode realmente planejar o município, ele ser um grande produtor de riqueza. E as caravanas pela emancipação de municípios estendeu o protesto durante o dia aqui na Câmara. O presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, conversou com o grupo e garantiu que o projeto será votado o mais breve possível após a conclusão da medida provisória 811. Os defensores da criação de novos municípios cobraram para esta terça-feira a votação do projeto de lei e ocuparam os corredores de um dos anexos da Câmara. O presidente Rodrigo Maia foi acalmar o grupo com o compromisso de que a proposta terá o pedido de urgência votado e entrará na pauta do plenário o mais breve possível. Não adianta também nós termos uma pauta, não é? Tá certo, que não é só o interesse da criação de municípios. Tem uma pauta de medidas provisórias de projetos que interessam a outros segmentos da sociedade e a gente precisa respeitar, e ao país principalmente. Não tenho duas conversas. É ano eleitoral, mas a conversa é uma só. E é sempre muito objetiva. E eu espero só que cada um de nós, o projeto, se for sancionado, a gente tenha a responsabilidade de entender que aqueles municípios que tenham condição de ser criados, a gente pode criar, até porque tem que passar pela Assembleia, por apoio da sociedade. E aqueles que a gente entenda que hoje, né, tem que ter plebiscito, que de fato não tem mais condição até de capacidade de existir, a gente tem que trabalhar também para que possa ter fusão, para que a gente não tenha um aumento líquido do número de prefeituras. É o que eu acredito que é o melhor para o Brasil. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um requerimento para a realização de um seminário com autoridades do Poder Judiciário, a fim de discutir a proposta de emenda à Constituição que permite a prisão imediata de réus condenados pela Justiça em segunda instância. A discussão da PEC divide opiniões aqui na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça tem discutido a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada em março desse ano. A PEC 410 permite a prisão imediata de réus condenados pela Justiça em segunda instância, ou seja, os tribunais. Hoje, a Constituição estabelece que o réu só pode ser considerado culpado para fins de prisão após o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da Justiça. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Para alguns, a PEC da prisão em segunda instância entra em divergência, pois o pacto sugere o contrário. Eu avalio que, de um lado, você tem sim uma regularização constitucional, mas eu não sei se essa regularização constitucional ela é realmente válida, porque existem essas convenções de direitos humanos do qual o Brasil é signatário, mas de toda sorte resolveria pelo menos a questão do texto legal. Mas, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma nova interpretação ao texto constitucional e autorizou a prisão do ex-presidente Lula, condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, qual é o objetivo mesmo? É votarmos para clarear na Constituição que o processo legal, com amplo direito à defesa em primeira e segunda instância, e por um colegiado, a partir daí, vale a prisão. E não ficar nessa discussão em que o Supremo Tribunal Federal, de repente, querendo legislar em nome do Parlamento brasileiro. A discussão sobre esse tema também esbarra em outra questão. A Constituição não permite nenhuma mudança em seu texto durante processos de intervenção federal, como acontece agora na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Por mais que a matéria seja meritória, que nós concordemos com ela no ponto de vista material, infelizmente há um impedimento que é a intervenção federal. A intervenção foi decretada pelo Poder Executivo, foi validada pelo Congresso Nacional e isso de alguma forma atesta que nós estamos num período de anormalidade em todo o país.
Em resposta a uma recente questão de ordem feita em plenário, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, autorizou a tramitação de propostas de emenda à Constituição na CCJ e nas comissões especiais durante a vigência dessa intervenção federal no Rio de Janeiro. Na avaliação de Maia, a votação de PEC só não será possível no plenário da Casa. Deputados contrários a esse entendimento recorreram à própria CCJ, que ainda não se manifestou. Produtos para exportação não pagam imposto estadual. Isso aumenta a competitividade do Brasil no comércio exterior. Como os estados acabam arrecadando menos tributo, o governo federal oferece uma compensação por essas perdas por meio da Lei Candir. Nessa terça-feira, uma comissão especial do Congresso votou uma proposta de lei sobre esse assunto. A disputa nessa sala envolve muito dinheiro. A questão é, quantos bilhões exatamente? De um lado, os estados dizem perder 39 bilhões de reais de arrecadação todos os anos. De outro, o governo federal se propôs a pagar 3,9 bilhões, uma média do que foi pago nos últimos anos, ou seja, 1/10 daquilo que os estados pedem. A comissão aqui do Congresso preferiu as contas dos estados. Se depender deles, o governo federal vai ter que pagar mesmo os 39 bilhões de reais. A ideia encontra forte resistência do governo federal. Na verdade, não é uma particularidade do governo atual, certo? É uma linha de ação da fazenda dos governos, né? E assim será para os próximos governos, posso fazer essa afirmação. Mas hoje nós estamos, a força política do Senado e da Câmara que dará a palavra final no que diz respeito a tudo isso. O primeiro passo do projeto é a Câmara dos Deputados. Os integrantes da comissão já sabem que vai ser preciso negociar muito para a proposta virar realidade. O importante agora é trabalhar com todas as lideranças para que o presidente da Câmara coloque em pauta e seja votado na Câmara para que depois o Senado também possa fazer o mesmo. E, além disso, é necessário uma intensa negociação com o governo para que o presidente possa também sancionar. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 1 ano para o Congresso votar a Lei Candir. Esse prazo vence em agosto desse ano. É possível ensinar enfermagem à distância, fisioterapia, psicologia e medicina veterinária. Isso já acontece no Brasil, mas entidades do setor questionam a qualidade da formação de profissionais por meio dessa modalidade. A proposta que proíbe o ensino de ciências da saúde à distância foi tema de audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. Um decreto editado em maio de 2017 e uma portaria do Ministério da Educação simplificaram as regras para o ensino superior à distância, inclusive na saúde. Já existem 211 cursos à distância em funcionamento na área, com mais de 600 mil vagas ofertadas em 11 profissões, como educação física, gestão hospitalar, serviço social, nutrição, enfermagem e farmácia. Outros 141 pedidos de autorização estão em análise. A medicina ficou fora do decreto. Um projeto de lei em discussão na Câmara proíbe cursos à distância para formar qualquer profissional de saúde. Nós entendemos que um Brasil continental, o curso à distância ele tem um papel importante, mas para profissões e saberes compatíveis com essa metodologia da semipresencialidade ou da não presencialidade, cursos absolutamente teóricos. Na audiência pública sobre a proposta, realizada pela Comissão de Seguridade Social, deputados destacaram a necessidade de laboratórios para formar os profissionais. Que profissional nós queremos que atenda o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos familiares. Se nós queremos profissionais bem formados na área da saúde, nós precisamos de profissionais que tenham tido a vivência, que tenham tido a prática no dia a dia da sua graduação. A representante do Ministério da Educação esclareceu que as diretrizes de cada curso vão definir os conteúdos à distância e o que será ensinado presencialmente. Não vai ser, eu vou fazer um curso totalmente à distância, não é isso. E eu entendo que isso não é possível realmente na área de saúde, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe um dia a gente chega aí
no avanço tecnológico de outros países, mas não é a intenção, não é o propósito. Como educador também, a gente acredita no olho a olho, a gente acredita nos aspectos relacionais, como tem muito no campo da saúde, no campo da assistência social. Isso é indispensável e deve ser garantido. Entidades da área de saúde apontaram problemas na fiscalização da abertura e do funcionamento dos cursos. O Conselho Nacional de Saúde pediu que as autorizações dadas pelo MEC sejam suspensas. As entidades do Conselho Nacional de Saúde têm se posicionado fortemente contra essa medida que não está sintonizada nem com as necessidades de saúde, nem com as necessidades do mercado de trabalho da saúde. Está mais sintonizado com as planilhas dos investidores na atividade de educação. O relator da proposta que proíbe os cursos disse que vai chamar todos os envolvidos para dar um novo encaminhamento à questão. Os núcleos onde se faz, em tese, onde se faria o presencial, muito pouco avaliados, alguns núcleos em padaria, núcleos em fundo de casas, não está havendo a fiscalização a campo. Acho que esses que se formaram nessa fase, talvez um exame de proficiência, talvez alguma coisa para checar o conhecimento. O relator disse ainda que vai propor a vinda do ministro da Educação à Câmara para prestar esclarecimentos. O combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no esporte foi tema de audiência pública aqui na Câmara nesta terça-feira. Deputados discutiram a proposta que condiciona os contratos de patrocínio de bancos públicos a clubes que adotem medidas de combate a esse tipo de violência. Denúncias de abuso sexual na ginástica olímpica brasileira abalaram a opinião pública e levaram patrocinadores a reavaliar o patrocínio no esporte. Entidades do setor garantem que começaram a adotar medidas para mudar essa realidade. É a primeira vez que o Comitê Olímpico tem efetivamente um canal de denúncia e uma entidade prevista no Estatuto para lidar com esse tipo de coisa. Por que tanto tempo? Porque o Estatuto era extremamente anacrônico no passado. E com toda essa mudança que houve na estrutura da administração do esporte no Brasil, uma das preocupações do presidente Paulo Vanderlei foi modernizar o Estatuto e tratar todas as questões do esporte sem receio de receber denúncias e apurá-las e punir ou absolver. A audiência na Comissão de Esporte debateu proposta para condicionar o patrocínio de bancos oficiais à adoção por parte das entidades esportivas de medidas que previnam abuso sexual de crianças e adolescentes. O representante da CBF disse que a entidade está obrigando os clubes de futebol a seguirem procedimentos de controle para conceder licença para a formação de atletas e sugeriu mudanças na Lei Pelé para ampliar os instrumentos de controle para outros esportes. No futebol, nós já conseguimos assegurar nos clubes que têm estrutura de formação de base a obrigatoriedade de ter uma política de proteção à criança e ao adolescente contra a violência e contra o abuso sexual. Mas a Lei Pelé é que trata de todo o esporte no Brasil. Então, se no futebol isso já está bem encaminhado pela CBF, seja pelos centros de formação de atletas, seja pelas normas de licenciamento, no desporto como um todo tem que haver uma alteração na Lei Pelé. O relator concorda em ampliar a proposta. Ampliar para os esportes olímpicos e não olímpicos e também para empresas, como foi citado aqui, várias empresas hoje, eu não quero falar aqui, mas várias empresas, bancos, não só bancos públicos, mas todos que patrocinam o futebol, todos que patrocinam o esporte também vão ser envolvidos. Um dos depoimentos mais importantes da audiência foi da nadadora Joana Maranhão. Ela foi uma das primeiras atletas olímpicas a fazer denúncias sobre abuso sexual. Ela destacou a importância da educação das crianças e capacitação de dirigentes para evitar a principal arma dos pedófilos, o silêncio. Abuso sexual, ele ainda é muito silenciado, né? Ele é um crime que se alimenta de sombra e de silêncio. Então, quando a gente coloca luz, quando a gente começa a ver pessoas tendo coragem de falar, porque tudo encaminha para o silenciamento. Quando eu trouxe a minha história à tona, tiveram muitas pessoas e veículos de imprensa, inclusive, que falaram que eu estava mentindo, que eu estava falando para procurar mídia. Enfim, isso dói muito, isso faz com que outras pessoas se calem. No Brasil, quase a metade do valor que se paga numa aposta de loteria vai para o esporte e para a educação. Só para o esporte, em 2016, foram destinados 950 milhões de reais.
O cobertor é curto e, por isso, esses recursos são disputadíssimos pelos comitês olímpico e paralímpico. Mas a Comissão do Esporte da Câmara discute uma nova divisão desse montante, incluindo a prática desportiva nas escolas e nas universidades. Hoje, os recursos das loterias são divididos entre o Comitê Olímpico e o Paralímpico. A proposta em debate na Câmara inclui mais 2 setores nessa divisão: a prática esportiva nas escolas e também aquela nas universidades. As demandas são infinitas e os recursos não. A proposta em debate na Câmara quer fazer uma mudança na lógica do setor. E nós acreditamos muito que é preciso cada vez mais fortalecer o esporte de base. Eu acredito muito que o esporte de alto rendimento é a consequência de um esporte de base bem feito. E aqui a gente trabalha para universalizar o acesso ao esporte e diversificar as modalidades, oferecer mais modalidades. A proposta tem um detalhe: o gasto máximo com gestão vai ser de 20% do orçamento, justamente para estimular o investimento. Além disso, a descentralização de recursos seria feita com mais mecanismos de fiscalização. Sugestões do Tribunal de Contas da União. Eles estiveram conosco, sugeriram várias medidas de transparência e de fiscalização que nós conseguimos colocar no nosso PL, e a gente espera que com isso também ajude na fiscalização e no controle desses recursos, porque você sabe que é recurso público e quanto mais transparência e rigor, melhor será. O debate é acompanhado de perto por quem pode receber esses recursos. A secretária de Esporte de Alagoas acredita nessa mudança. Significa que a velocidade de transformar o recurso em política pública direta para as pessoas, ela seja maior, e acaba que a população consegue ter o resultado do esporte diretamente e mais rapidamente na sua vida. Na segunda e última reportagem especial sobre drones, o repórter Cid Queiroz vai mostrar como essas aeronaves não tripuladas estão ajudando as forças de segurança no combate à criminalidade. Nas grandes cidades brasileiras, como Rio, São Paulo e Brasília, os drones começam a atuar no apoio às ações dos órgãos de segurança. No combate ao crime organizado, por exemplo, o equipamento permite a visualização remota de áreas perigosas, preservando a vida de policiais. Na investigação criminal, eles também são muito úteis. Os drones, eles podem ser usados de diversas maneiras no trabalho da Polícia Civil, aqui também no nosso Instituto de Criminalística. Os drones, eles fazem um trabalho que só seria possível no passado com o uso de helicópteros. Então, o drone ele faz fotografias aéreas, filmagens. A Polícia Civil está se beneficiando muito, principalmente a perícia, do uso de drones. Então, a gente sentiu essa necessidade de termos policiais civis prontos para operar os drones, com segurança, aplicados na área de segurança, e que pudessem replicar esses conhecimentos para outros policiais civis. Então, foram enviados 8 policiais para Miami, na Flórida, fizeram um curso lá específico para servidores da segurança pública para uso de drones. O uso de drones na segurança pública foi feito pela primeira vez pelas Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O uso no controle de fronteiras poderia ajudar no combate ao tráfico de drogas e de armas. Além disso, essa tecnologia empregada no combate à violência tende a se desenvolver cada vez mais. Atualmente já tem uma tecnologia muito interessante, tá? Que é disruptiva, ou seja, ela quebra todo um paradigma, que são os mini drones, são drones do tamanho de pássaros, que você joga um enxame contra uma posição. Você, em vez de disparar um drone, você dispara 200, 300, do tamanho de uma pomba. Com isso daí, inclusive, você pode minimizar problemas de resistência numa invasão de comunidade. Os departamentos de trânsito de vários estados já estão usando drones para flagrar motoristas cometendo infrações. Não há nada na legislação sobre o assunto, mas o regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, que disciplina o uso de drones, previne o uso de imagens sem autorização das pessoas. Este e outros temas estão sendo discutidos no Congresso. É preciso levar muito a sério, porque a utilização desses objetos voadores pode implicar em vários problemas. Ofensa à privacidade das pessoas, pode também ter implicações no campo penal
com a utilização desses veículos para transporte de mercadorias para presídios ou em áreas que estejam conflagradas ou em áreas onde o tráfico funcione. Nós estamos lutando para que no Congresso se tenha uma regulamentação sobre isso. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta nesta quarta-feira. Tchau!